Guerra dos Minerais, Brasil, BRICS e o colapso do domínio norte-americano. Antes de mais nada, se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe, ajudando esse canal a crescer. As terras raras e minerais críticos não são apenas commodities. São matéria-prima estratégica para tudo, de ímãs de motores elétricos e turbinas eólicas a sensores militares e semicondutores. Brazil, South American giant, boasts the world's third largest reserves of rare earth. A Guerra Fria tecnológica entre os blocos econômicos, controlar esses insumos equivale a controlar o que vai funcionar ou não nas indústrias do futuro. O Brasil, com enormes reservas e projetos em expansão, está hoje no centro de uma disputa entre interesses internacionais, especialmente dos Estados Unidos, nossa soberania nacional. O jornalismo recentemente mostra que o governo brasileiro admite até incluir minerais críticos nas negociações com os Estados Unidos, enquanto o próprio presidente Lula, tem defendido posturas de soberania sobre esses recursos. Contexto geoeconômico e geopolítico. Um breve histórico para a gente entender o presente. A dominância chinesa. Hoje, a mineração, separação e o refino de terras raras é majoritariamente controlado pela China. Maioria da mineração e virtualmente todo o refino de alto valor. Isso gerou uma cadeia global dependente e vulnerável. Países ocidentais procuram alternativas e aí entra o Brasil como fonte atraente. Vale lembrar que o Brasil é o segundo país em reservas de terras raras, além de minerais críticos, como o nióbio. O Brasil é o maior produtor de nióbio do mundo. Interesse externo estratégico. Os Estados Unidos e também a União Europeia têm políticas ativas para financiar projetos fora da China, com subvenções, garantias, contratos industriais. E já há empresas e startups conectadas a capital norte-americano buscando projetos no Brasil, como o exemplo a Clara, a Meteoric e outras iniciativas. Esses atores normalmente propõem uma cadeia, Mining Brazil, Process Finish in America, o que representa risco de continuar o modelo de exportar matéria-prima e importar valor agregado. Política brasileira em mutação. O governo Lula anunciou a intenção de política de minerais estratégicos sob a égide da soberania nacional, reclamando explicitamente do modelo de exportar bruto e importar produto final. Ao mesmo tempo, membros do executivo avaliam negociar minerais críticos em mesa, com os Estados Unidos, o que abre oportunidade, mas também risco de cedência. Por que o Brasil não pode ceder ao modelo americano? Razões estratégicas e socioeconômicas.
Perda histórica de valor. Nossa economia já repete o mesmo erro: vender a matéria-prima e comprar o produto final. Se permitirmos que empresas estrangeiras ou acordos que servem aos Estados Unidos apenas capturem o suprimento, seguiremos com baixo emprego qualificado, pouca industrialização e dependência tecnológica. Momento de reflexão. Você pode dizer até assim: não, se eu fosse americano, também queria que os Estados Unidos fizessem a mesma coisa. Taxasse, pegasse materiais raros e tudo mais que o Trump está fazendo. Só que com uma ressalva. Você, seu porra, você não é americano, você é brasileiro. Vulnerabilidade geopolítica. Contratos que atrelam fornecimento a condicionantes de segurança ou a estruturas de proteção norte-americanas podem transformar um recurso soberano em instrumento de chantagem geopolítica. Não é teoria conspiratória, é geopolítica básica. Estudos e reportagens mostram que os Estados Unidos estão ativamente criando incentivos para amarrar cadeias fora da China. Impacto ambiental e social. A corrida por minerais críticos já está invadindo terras de reforma agrária e territórios sensíveis. Abrir a porta sem controle e sem contrapartida social e industrial agravará desigualdades e conflitos internos. Qualquer política deve priorizar controle social, planejamento e remuneração justa. Por que cortar ou condicionar fortemente o fluxo irrestrito para os Estados Unidos é uma opção estratégica e razoável? Cortar totalmente o fluxo para os Estados Unidos seria uma medida drástica e com custos, mas condicionar fortemente o fornecimento seria com contratos que exigem processamento local, cláusulas de transferência tecnológica, cláusulas ambientais e emprego local, ou prioridade a parceiros que transferem tecnologia. É tanto legítimo quanto necessário. Se o Brasil aceitar exportar concentrado sem contrapartida, estará apenas rentizando capital estrangeiro. Em contrapartida, condicionar bem das transferências tecnológicas e a criação de plantas de separação, refino em território nacional cria emprego, know-how e soberania nacional. Fontes jornalísticas confirmam que empresas ligadas ao Ocidente querem projetos no Brasil, mas normalmente planejam um processamento fora. Isso mostra a necessidade de cláusulas contratuais duras. Nacionalização e controle estatal. Por que defender e como viabilizar? A ideia de nacionalizar todas as empresas do setor é uma política pública legítima e, em contextos históricos, é o caminho que países tomaram para controlar recursos estratégicos, com diferentes modelos, nacionalizações integrais, imediatas, estatizações condicionais com compensação, empresas mistas ou monopólios estatais regulados, para ser mais concreto e didático. Vamos ver aqui os modelos possíveis. Empresa estatal direta, tipo o que era Petrobras, né? Criação de uma companhia federal de minerais críticos com poder de explorar,
refinar e negociar internacionalmente. Modelo misto, com a participação majoritária do Estado, 51% ou mais. Isso em consórcio com empresas privadas, com cláusulas de transferência tecnológica e conteúdo local obrigatório. Nacionalização gradual. Estados compram participação em etapas com preços e garantias, evitando choque abrupto e reclamações internacionais, mas garantindo o controle. Base legal e proteção. Usar e reforçar instrumentos jurídicos já existentes, tipo decretos e leis sobre recursos estratégicos, e aprovar legislações que classifiquem determinados minerais como bens de segurança nacional, já existem iniciativas e discursos sobre isso no governo. Como evitar sanções e litígios internacionais? Fazer o processo com transparência, indenização justa, quando exigida, negociação multilateral recente, principalmente com países do BRICS, países árabes e a Ásia, para reduzir isolamento e mitigar riscos de sanções. Financiamento e execução. O Banco Nacional de Desenvolvimento, o BNDES, fundos soberanos também em parceria com países amigos, para financiar plantas de separação e refino. Há relatos de quase US$ 1 bilhão em fundo e de interesse privado. Essas somas podem ser canalizadas para empresas estatais ou mistas, com contrapartidas sociais. Transferência tecnológica é a prioridade absoluta. Transferência tecnológica não ocorre por caridade. Exige pressão contratual, contratos atrelados a know-how, formação técnica, em centros federais e universidades, proteção da pesquisa e desenvolvimento nacional e cláusulas que impeçam a remoção da tecnologia. O Brasil deve exigir, em qualquer acordo, programas industriais vinculados a universidades públicas e ao setor produtivo nacional, parques tecnológicos, capacitação de engenharia e masterclass com fabricantes de magnetos. Parece até o X-Men, Separação química e reciclagem. Exemplos práticos. Exigir que qualquer contrato de compra contenha cláusula de transferência de processo de separação, a separação iônica, com formação de uma planta piloto no Brasil paga pelo parceiro. Obrigar transferência de patentes e de treinamento operacional por etapas, com marcos, os milestones, vinculados a pagamentos. Fontes mostram que empresas como a Aclara planejam plantas fora. Isso torna imprescindível esses mecanismos. Estratégia externa. BRICS, Ásia e países árabes como aliados comerciais e tecnológicos. Se a meta é diminuir dependência dos Estados Unidos e da cadeia ocidental como um todo, é lógico priorizar parcerias com o BRICS, é natural, colaboração em pesquisa e desenvolvimento, indústrias conjuntas,
financiamento e mercado de exportação. O estreitamento dentro do BRICS é uma via natural para a integração financeira e tecnológica e para reduzir exposição a pressões políticas ocidentais. Países asiáticos, Coreia, Japão, Vietnã, entre outros, possuem tecnologia de ponta em ligas e ímãs, além da necessidade industrial, montadoras, eletrônicos, acordos bilaterais com cláusulas de valor agregado e fábricas locais criam emprego. Países árabes. Esses países têm fundos soberanos com muito capital. Podem financiar plantas industriais no Brasil em troca de participação e fornecimento garantido. Isso ajuda a internacionalizar a base financeira e a reduzir o peso dos Estados Unidos. Há iniciativas globais de investidores buscando oportunidades no Brasil. Riscos e contradições. Ser crítico também é ser realista. Custo inicial e tempo. Montar a cadeia de refino é caro e demora. Podemos sofrer pressão de mercados e retaliação comercial se cortes forem imediatos. Por isso, a estratégia deve combinar medidas de proteção imediatas, cláusulas e condicionantes, investimentos públicos intensivos e parcerias externas estratégicas. Conflitos internos. Áreas rurais, povos indígenas e assentamentos podem sofrer com pressões de mineração. Nacionalização sem planejamento social agrava injustiças. A política deve integrar reforma agrária, licenciamento social e meio ambiente, com reparação e planificação territorial. Risco de captura por elites. A nacionalização pode virar fachada se o controle ficar nas mãos de uma burocracia ou concessionários aliados a interesses privados. É preciso democracia industrial, conselhos com representantes do Estado, trabalhadores e sociedade civil. A narrativa política. Por que a queda do Império Norte-Americano é iminente? Por que isso importa? A expressão queda do Império Norte-Americano não é previsão de colapso súbito, mas uma observação geopolítica. A hegemonia dos Estados Unidos está se erodindo estruturalmente por dois vetores principais. Perda relativa de vantagem tecnológica e industrial frente à China e a blocos regionais que formam cadeias próprias. 2. Crise de legitimidade e de alianças, com políticas protecionistas e fragmentação geopolítica. Exemplo, as tensões com países latino-americanos, a taxação do Trump, a reconfiguração do comércio. Isso significa que o Brasil tem janela de oportunidade para reorientar sua inserção externa, diversificar, industrializar e integrar-se a blocos que protejam sua soberania. A produtividade dessa estratégia depende de ação estatal deliberada agora. Fontes recentes mostram a movimentação dos Estados Unidos para garantir fornecimento, fato que converte nossas reservas em alvo de pressão externa.
plano de ação prático, né, para que seja realmente operacional. Classificar formalmente minerais críticos como bens de segurança nacional, leis e decretos. Criar ou ampliar uma empresa estatal de minerais críticos ou assumir participação majoritária imediata em projetos estratégicos. Proibir contratos que exportem concentrado sem cláusula de transferência tecnológica e montagem de planta de separação e refino em território nacional. Ativar um fundo soberano, linhas BNDES mais parcerias com BRICS, países árabes, para financiar plantas e pesquisa e desenvolvimento. Firmar acordos de cooperação tecnológica com BRICS, Japão, Coreia, países europeus, né, que estejam dispostos a transferir tecnologia, priorizar países que aceitem joint ventures no Brasil. Estabelecer conteúdo local mínimo, cotas de emprego e centros de treinamento técnico em universidades federais. Implementar auditoria social e ambiental com participação de movimentos sociais e órgãos ambientais. Sem isso, a legitimação popular será frágil. Negociações comerciais. Condicionar fornecimento a contratos que privilegiem mercados BRICS, Ásia, Oriente Médio, antes dos Estados Unidos, quando houver equivalência de preço e técnica. Estratégia diplomática ativa no BRICS para criar mecanismos de financiamento, intercâmbio de tecnologia e preferência comercial. Plano de comunicação pública nacionalista. O Brasil está diante de uma bifurcação histórica. Ou permitir que as terras raras sirvam ao reposicionamento mercantil dos Estados Unidos e continuem a nos manter na condição de exportador de matéria bruta, ou usar essa riqueza para industrializar, transferir tecnologia, criar empregos qualificados e afirmar nossa soberania. Quem defende submeter nossa cadeia estratégica aos interesses dos Estados Unidos, sob o pretexto de investimento e emprego rápido, repete o velho ciclo do colonialismo econômico. Abrir o país ao capital estrangeiro e comprar a peça final numa fábrica distante. A alternativa realista e revolucionária é clara. Condicionar, nacionalizar onde for preciso, transferir tecnologia e integrar o Brasil a blocos, tipo BRICS, Ásia, países árabes, que permitam outro tipo de desenvolvimento. Essa é a via para garantir que as riquezas do subsolo sirvam ao povo brasileiro e não reforcem a hegemonia alheia. Lembre-se, saber é resistir. E até a próxima, meus leigos.